Olá, meu amigo, minha amiga, como está? Espero que esteja tudo bem com sua vida. Que o nosso Pai de amor possa estar concedendo a cada um, de nós muitas bênçãos. Sabemos que é somente nos braços dele que somos verdadeiramente bem refugiados. Então permaneça bem pertinho do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Eu te convido a prosseguirmos, hoje. Estarei compartilhando com você o 6º capítulo do livro, O Mundo Já Foi Melhor, já estou com ele abertinho aqui. Estou também com a palavra do nosso Deus, a minha Bíblia, a Bíblia missionária, amo essa Bíblia. E eu quero estar compartilhando com você alguns versos, no decorrer aí da nossa leitura. Chegamos no 6º capítulo, com o título Conchas no Topo da Montanha. Vamos juntos nessa leitura? Olha o que diz. No fundo dos oceanos, quentes e relativamente rasos do mundo pré-diluviano, a vida se desenvolvia em grande profusão. Em águas mais profundas, onde tais formas de vida não podiam existir, havia outros organismos. Estes animais e plantas microscópicos viviam próximos à superfície da água, como fazem hoje. Ano após ano, o caracol cresce cada vez mais, transformando-se em grandes recifes. O mundo pré-diluviano, com seus mares quentes e temperatura estável, favorecia a profusa multiplicação dos corais. Extensas cumulações se formaram, dando origem e estratos de pedra calcária, que atualmente se encontram expostas em afloramentos e nos cânions, cortando-se transversalmente rochas fossilizadas, e é comum encontrar pedaços de corais. No mundo anterior ao dilúvio, havia, conforme já mencionamos antes, imensa florestas de vegetação exuberante. O clima ameno e abundante orvalho daquele tempo favorecia um soberbo crescimento das árvores, muitas das quais são totalmente estranhas para nós hoje. Agora encontramos algumas destas árvores apenas em selvas e florestas úmidas, localizadas em regiões tropicais e em costas, onde há uma precipitação pluviométrica excepcional. Entretanto, o crescimento exuberante das árvores fazia parte do padrão daquele tempo. É verdade que havia campos e colinas verdejantes, porém não havia deserto nus, descampados, nem áreas com escassa cobertura de gramíneas, líquens e vegetação rasteira. Pense quantas florestas poderiam ser comparadas com as que temos hoje. Da superfície terrestre, fossem reduzidos ou canais pré-diluvianos, isso nos dá uma ideia a respeito do material que estava disponível no tempo do dilúvio para produzir os vilões de carvão que temos hoje. Dizem que são necessários cerca de 3,5 metros de produto florestal para a produção de 35 centímetros de carvão. E este fato não favorece a teoria de que o carvão se formou pela lenta acumulação das túrferas, pois há alguns vilões de carvão que possuem de 10 a 13 metros de espessura. Mencionamos alguns dos materiais de origem orgânica que entraram na formação das camadas sedimentares da Terra. Há também grandes quantidades de argila ou barro que se transformaram em camadas de xisto. Há depósitos de areia que se transformaram em arenitos e há camadas de cascalho e rochas que, sob a pressão de sedimentos, transformaram-se em rochas conglomeradas.
Os silicatos e calcários atuaram como um cimento para unir esses materiais. Não precisamos explicar de onde vieram, pois existe hoje e sempre existiram abundantes em todos os lugares. A vida marinha, ela começou a se expandir nas águas sobre a ordem divina. Mais tarde, quando riachos e rios carregaram a argila para o oceano, muitas dessas criaturas foram soterradas. Sobre elas vieram os grandes depósitos de calcário e silicatos resultantes dos bilhões de organismos e plantas mencionadas anteriormente. Durante as convulsões da superfície terrestre, por ocasião ali do dilúvio, grandes quantidades dessa amálgama poderiam ter sido trazidas dos lugares mais altos para os mais baixos, considerando-se em grande profundidade de algum depósito de calcário. Conforme a água do dilúvio subiam, a vegetação era arrancada e descia ao longo dos rios. Desciam ali para as águas abertas, formando grandes aglomerados de árvores e arbustos. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 7, do verso 17 ao 24. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram-se a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criatura que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Esses aglomerados tornaram-se mais densos e compactos pela ação do vento e das ondas. Com o passar do tempo, tornaram-se impregnados de água e assentaram, sendo posteriormente cobertos por camadas de sedimentos e, finalmente, se transformaram em carvão. Quando as cadeias das montanhas se ergueram após o dilúvio, as camadas de argila, areia, calcário e carvão foram deslocadas, dobradas e, em alguns casos, invertidas. Quando o nível da água alcançou a arca, ela flutuou e navegou. Levantou sua preciosa carga de vida. Não havia maneira de dirigi-la ou impulsioná-la. Era jogada pelos ventos e onda sobre os olhos observadores de Deus. Mais tarde, quando as tempestades se tornaram mais violentas, ela foi impelida para uma cadeia de montanhas, posteriormente chamada Ararat. As montanhas se erguiam acima das águas turbulentas e ali a arca encontrou refúgio. Naquele lugar, a arca flutuou e se livrou do pior das tempestades, repousando enquanto as águas se acalmavam. Durante o dilúvio, as imensas ondas causadas pelas elevações de montanhas, por terremotos, por atividades vulcânicas, subterrâneas, varriam todas as coisas ao redor do mundo. Além dessas ondas gigantescas,
tempestades violentas que o mundo nunca presenciara, nem antes ou depois. Romperam com fúria irrestrita, arrancando os topos e parte das montanhas, arrastando-os ao longo das águas. Todos esses entulhos de rochas, cascalho, areia e terra foram carregados pelas ondas em sua violenta fúria e se assentaram nas profundezas. Primeiro as rochas maiores, depois o cascalho e a areia e a terra, resultando em camadas sortidas como que encontramos hoje em dia em alguns lugares. No Grand Canyon e em muitas áreas circunvizinhas que sofreram profundas erosões, podemos ver camada sobre camada de depósito bem abaixo do leito de granito assentado no fundo. Podemos identificar camadas ou estragos pelo tipo de rochas que o compõem. Os geólogos estudam cuidadosamente estas camadas, classificando-as e podem também reconhecê-la quando veem afloramentos em qualquer lugar ou em perfurações resultantes de poços de petróleo. As camadas vistas nas erosões profundas do Grand Canyon correspondem a grandes áreas contínuas subterrâneas, conforme mostra o fundo dos poços de petróleo. Parece que elas estão na mesma ordem, onde quer que apareçam. O vento que Deus mandou soprar como seu agente para secar a terra limpou-a da areia e poeiras soltas, amontoando-as para cobrirem grandes áreas. Se examinarmos cortes transversais de dunas de areia, notaremos que a areia não é geralmente depositada em camadas horizontais. Os fundamentos estão quase sempre em ângulos diferentes. Isso pode produzir modelos e formas estranhas, como os que podem ser vistos no Vale do Monumento e nos cortes de estradas. É claro que a erosão e deposição causada pelo vento não terminaram com o dilúvio, mas o processo continuou em todo o mundo. E o mesmo se deu com o vulcanismo, sobre o qual falaremos mais tarde. Toda essa atividade construiu, demoliu e misturou a matéria tão firmemente que agora há pouca semelhança deste mundo com o que foi criado por Deus. Os lugares altos agora são baixos e os baixos são altos. E as conchas que estiveram no leito do mar estão, em muitos casos, no topo das montanhas. Quando Noé e sua família saíram da arca e olharam ao redor, a terra certamente parecia um lugar árido e desolado, comparado com o que tinha sido antes. Em um ano, grandes mudanças tinham ocorrido. Eles precisaram de um arco-íris para recuperar a confiança no amor e cuidado de Deus. Eu quero ler com você mais uns versos aqui, agora do capítulo 9 de Gênesis. Olha o que diz. Vou começar lendo o verso 1 ao 4. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e viver ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comeis. Após o dilúvio, Deus ele permitiu o consumo temporário ali da carne, mas ele deixou algumas restrições. Não comer a carne com sangue, nem carne de animais encontrados ali mortos. E Noé, ele conhecia
ele conhecia muito bem a distinção entre animais limpos e animais imundos. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, né, sobre essa questão da alimentação, quais os animais que Deus permitiu que após o dilúvio, que pudesse servir ali de alimento, né, para eles, leia Levítico 11, tá bom? Levítico 11, Isaías também 65, tem alguns versos lá que fala, né, sobre a questão das abominações, né, que Deus ele não aprovava. E tem também a referência, tá bom, sobre essa questão, né, da alimentação. Então, se der, tire um tempinho aí, faça essa leitura, tá bom? Vai crescer muito o seu conhecimento, né, nessa área aí de alimentação. Mas continuando agora, quero ler o verso 8. O verso 8 ao 19, porque é muito lindo essa questão, né, da aliança que o nosso Pai de amor fez com Noé. Olha só. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Foi a aliança feita comigo e com você. Amém? Louve o nome do Senhor. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança. Não destruirei toda a carne por água. Não será mais destruída toda a carne por água, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da minha aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. No entanto, logo as sementes e as raízes de plantas que estavam próximas da superfície começaram a brotar. E a grama e as flores surgiram para prover alimento aos animais. Noé plantou as sementes que tinha levado na arca, e no devido tempo o mundo tornou-se verdejante, comparativamente belo como antes. Então Noé e sua família saem ali da arca e grandes mudanças, né, haviam ocorrido, e foi preciso um arco-íris para poder recuperar ali toda a confiança no amor, no cuidado de Deus. E como eu falei, Deus permitiu que alguns alimentos, né, ali fosse temporariamente, né, permitido para eles poderem, né, se alimentarem, até que toda planta, até que tudo se tornasse a ser produzido, né, pela terra que o dilúvio havia consumido. Mas, como eu falei, né, que se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, né, da alimentação que o nosso Pai de amor deixou permitido, né, para que pudéssemos nos alimentar, leia, né, Levítico 11, eu citei Levítico 11 já,
também Isaías 65 e Deuteronômio também, tá bom? Deuteronômio 4, você verá, né, ali quando Moisés ele está exortando o povo à obediência, tá bom? Vai estar falando também sobre este tema. Chegamos aí ao final, né, de mais um capítulo do livro, tá bom? Hoje estendeu um pouquinho, ficou um vídeo um pouquinho mais longo. No próximo vou tentar resumir, tá bom? Um pouco mais. Te desejo, né, muitas bênçãos, muita paz, muita saúde, que o nosso Pai de Amor possa estar encostando, né, em cada um de nós com o toque curador. São muitas as enfermidades, necessitamos, né, do poder curador do nosso Deus a cada dia em nossa vida. E vamos prosseguir, né, meditando assim na palavra do nosso Deus, mantendo a nossa comunhão com Ele a cada dia, continuando na leitura do livro, né, que está também enriquecendo aí o nosso conhecimento, está enriquecendo muito o meu conhecimento. E agora vamos prosseguir assim, né? Vou estar trazendo também os versos da Bíblia, né? Que está de acordo aí com o relato do autor. E até o nosso próximo capítulo, né? Que será o 7º capítulo. Mudança na paisagem. Te espero!